Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja aqui nos escutando. André Bom Tempo, diretamente do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, falando aqui o nosso Notícias Comentadas. Hoje pegando aí, né, um material que basicamente resume, né, o que foram essas duas últimas semanas. Devido à correria aí, acabei não fazendo o nosso início da semana passada e hoje faço aqui essa geralzona das duas últimas semanas, que na verdade não tem muito assim o que acrescentar fora do que já vínhamos falando, mas queria evidentemente adicionar para vocês no principal ponto, né, de várias coisas que a gente poderia falar hoje, tratar aí especificamente essa questão do calorão, desse calor, digamos, excessivo, né, pelo qual estamos passando, que estamos sentindo e que está um tanto quanto complicado aí eu não diria só para o brasileiro de uma forma geral, né? Claro que outros países também estão passando por situação bem semelhante, bem delicada, mas claro, a gente tem que focar aqui no nosso problema em questão. E nesse problema do calor, né? Claro que a gente pode aí falar do El Ninho, a gente pode falar das tempestades solares e de várias questões de ordens natural, mas evidentemente é impossível a gente não abordar essa questão sem falar dos estragos que o próprio homem, né, que o próprio ser humano e obviamente o capitalismo, o sistema do qual esse ser humano vive, está aí justamente provocando no planeta de modo geral. Essas consequências climáticas, toda essa questão drástica, não é apenas, por mais que isso também interfira, a gente tem que lembrar das questões aí envolvendo o chamado pum da vaca, né, como alguns têm falado na questão do agronegócio, mas para muito além disso, o desmatamento, né, seja ele o desmatamento provocado pelo chamado agronegócio, ou mesmo o desmatamento nas áreas urbanas, também motivados aí por uma lógica capitalista, por uma lógica de expansão das áreas urbanas, uma lógica que gosta de privilegiar o concreto e olha aí no que está dando. Focando aqui um pouco na nossa região propriamente, aliás, nossa solidariedade à fã da Taylor Swift, né, morta aí num show com consequências desastrosas aí, também por conta da questão do calor. Algo em torno aí de 1.000 pessoas passaram mal, pelo que foi relatado, fora a própria jovem aí que acabou morrendo, né, devido à desidratação, entre outros problemas provocados pela forte onda de calor. Hoje, aliás, ainda está bem quente, né? Bem abafado, apesar do sol não estar agora no momento que eu estou gravando, então não está aí presente, né? Não está torrando a cabeça do povo. Está nublado, mas isso não quer dizer que o calor não esteja aí presente, que o mormaço, pior ainda, não esteja aí presente e evidentemente, por mais que o sol não esteja aí dando oi, né, dando bom dia para nós, evidentemente a sensação térmica continua aí um tanto quanto preocupante. Mas
Voltando aí às questões referentes a São José dos Campos e região, a nossa querida Itachi, né, segundo denúncia dos metalúrgicos, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, estamos com um problema aí, né, a ironia de uma fábrica que produz ar-condicionados e não dá condições mínimas, não dá condições salutares para os seus funcionários que estão ali no calor excessivo também. Claro que isso a gente está pegando de uma forma irônica, né? A questão da fábrica ser de ar-condicionado e não tá provendo o resfriamento adequado, condições salutares adequadas para os seus funcionários, mas várias outras fábricas, independente daquilo que produzem, também estarem na mesma situação e, evidentemente, o sindicato e os trabalhadores organizados em geral fazendo aí as devidas exigências. A mesma coisa eu poderia falar com relação aos professores, né? Não tá fácil você ficar nas salas de aula, os alunos também ficarem nas salas de aula, tendo também que aguentar toda essa questão do calor exacerbado e muitas vezes a gente acaba tendo problema aí, seja com relação à eletricidade ou falta d'água e consequentemente não ter o mínimo, né, para a gente poder suportar essas altas temperaturas, todas aí, como já dissemos, né, um reflexo do que o capitalismo, do que o ser humano vem fazendo ao planeta. Para além das questões aí da falta d'água, temos também o grande problema, inclusive tivemos manifestações, e isso tanto pessoas da esquerda, da direita, qualquer que seja aí a sua linha, né, o seu viés político, estão batendo muito em cima da Sabesp, justamente por conta, aqui em São José dos Campos e demais lugares, da falta d'água. Em pleno calor exacerbado que nós estamos vivendo, alguns bairros aí, muitas pessoas, né, milhares aí ficando sem água em São José dos Campos, num momento um tanto quanto desesperador. Já é ruim ficar sem água em qualquer situação, em qualquer momento. A gente que, graças a Deus, você que estiver me ouvindo e provavelmente não passe por esse problema, né? Assim, graças a Deus, como eu também. Quando isso acontece, a gente precisa verificar o quanto o negócio atrapalha, o quanto isso é realmente desagradável. E agora imagina as populações que acabam sendo submetidas a isso, às vezes por dias, semanas, rotineiramente, e aí fica uma situação realmente desagradável, uma situação desumana. Por essas e outras, falamos aqui, né, denunciamos aí o descaso da Sabesp e, evidentemente, todos os demais que estejam faltando aí com os seus devidos serviços. E ainda se fala na chamada privatização da Sabesp e na privatização de outros órgãos, né, de outros setores tão importantes quanto a população, como, por exemplo, energia elétrica, e a gente viu esse desastre que está ocorrendo aí na capital paulista, por exemplo. Já estamos vendo a água, mesmo ela ainda sendo da Sabesp, mesmo ela ainda sendo estatal, passando por todos esses problemas. Agora, com isso que a gente está vendo com relação à energia elétrica num esquema de privatização, imagine como será se a Sabesp, entre outras empresas, também passarem por essa mesma e infeliz lógica. Então, são muitas coisas que precisam ser aí repensadas. E um ponto interessante, fizeram uma pesquisa, eu não sei, evidentemente não cheguei a me aprofundar, mas não é uma pesquisa, digamos assim, como eu posso dizer,
oficial, mas não foi assim uma entidade, um governo, alguma coisa, que chegou a planejar, né, propriamente a pesquisa, mas houve aí pelo menos uma averiguação com grande parte da população e pelo menos das pessoas que votaram, né, das pessoas que opinaram nesse plebiscito, mesmo que em caráter relativamente informal, a maioria se mostrou contrária, né? Algo em torno aí de 90% se mostraram contrários à privatização da Sabesp e à privatização, de modo geral, de vários serviços públicos aqui do estado de São Paulo. E é justamente por isso que a gente precisa repensar essa lógica, repensar aquilo que nossos prefeitos e o governador pretendem fazer daqui em diante. E claro, né, por mais que se fale aí que seja outro viés político, mas infelizmente a gente sabe como a pauta do dia liberal acaba controlando e muito o atual governo, mesmo esse tendo levantado uma bandeira mais à esquerda do que aquilo que tínhamos no Brasil até então. De qualquer forma, só a luta garante, né, de fato, os direitos políticos e não adianta a gente ficar passando a mão e acreditando em governo A, B ou C dentro de uma lógica capitalista, que afinal de contas é ela que vai acabar imperando. Por essas e outras, sempre de olho, né? Sempre com foco aí na luta. Parabéns a todos aqueles que têm se posicionado, né, e manifestado de diversas formas por conta de toda a crise que o calor, leia-se a ação, né, do grande capital tem provocado e evidentemente os problemas paralelos, como a empresa que não fornece condições salutares aos funcionários ou até mesmo as empresas, sejam elas estatais ou não, que não estão fornecendo aí energia elétrica ou água para a população de modo geral. Vou ficando com o meu Notícias Comentadas aqui de hoje. Espero encontrá-los na sexta-feira da semana que vem. E eu não posso prometer aquilo que eu não consigo cumprir, mas eu vou tentar, conforme é o correto, né, está sempre aí gravando, né, e fornecendo, entregando para vocês o nosso Notícias Comentadas, junto também com o Blocult, todas as nossas sextas-feiras. Não posso prometer, como eu disse, né, a correria do dia a dia muitas vezes complica aí, mas evidentemente faremos o possível para cumprir com tal solicitação. Um beijo no coração de todos, meus queridos, um tchau e nos vemos aí nas próximas.